Já estamos de volta. Intervalo comercial foi bem rapidinho, avisei, tá? E a gente começa falando de um assunto muito importante, viu? Olha só essa história grave que aconteceu no Hospital Federal no Rio de Janeiro. Um técnico de enfermagem é investigado por suspeita de fotografar partes íntimas de uma paciente durante uma cirurgia. Acompanhe. A paciente estava anestesiada quando tudo aconteceu. A sensação é de se sentir suja, por você se sentir culpada por alguém ter feito algo com você. O técnico de enfermagem foi flagrado com o celular apontado para as partes íntimas da mulher dentro do centro cirúrgico do Hospital Cardoso Fontes, da Rede Federal, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu no fim de julho. Nessa segunda-feira, o Ministério da Saúde informou que o servidor será demitido. A paciente prestou queixa na delegacia da mulher, mas saiu daqui decepcionada, porque o caso foi registrado como uma infração de menor potencial ofensivo, em que o acusado na prática nem vai preso. A defesa dela defende uma aplicação mais rigorosa da lei. O advogado entende que ela foi vítima de estupro de vulnerável. Isso aí ultrapassa essa esfera na medida em que as fotos foram tiradas de uma pessoa que estava desacordada. E isso é uma coisa que vai causar uma mácula na vida dela de natureza irreparável, uma pessoa que vai ter pesadelos com isso. O técnico de enfermagem negou as acusações e disse que buscava o sinal do celular para falar com a esposa. O Conselho Regional de Enfermagem do Rio abriu um procedimento para apurar o caso. E que ele pague para que ele não faça com mais ninguém, porque ele não pode ficar solto. Um assunto grave e revoltante, né? A mulher que está ali exposta, entregue a mãos, né, de profissionais para passar por uma cirurgia e terminar passando por uma situação horrível, né, de violência como essa. Então, assim, a mulher é resguardada, viu, por lei. Qualquer procedimento que a gente vá fazer, né, precise fazer em um hospital, nós temos direito a um acompanhante, justamente pelos casos, né, que vem acontecendo, que infelizmente profissionais, a gente não sabe nem se pode usar esse termo de profissional, uma pessoa que se utiliza ali de uma profissão tão nobre como a de enfermeiro para cometer um crime, né, como esse. Mas é isso aí, tem que denunciar, a gente tem que passar a informação adiante, para, se porventura isso acontecer com outra mulher, ela tenha essa rede de apoio, né, de outras mulheres que também já passaram e denunciaram, para que não, esses criminosos não fiquem impunes, certo? É isso aí. Agora vamos falar de um assunto grave que atinge muitas crianças. Estou falando da doença mão, pé, boca. Você sabe quais os sintomas e as formas de tratamento? Acompanhe. A gente vai falar agora de uma doença que realmente, na primeira infância, é um temor de muitos pais e mães. É a mão, pé, boca. Quem vai tirar todas essas dúvidas para a gente dessa doença que é transmitida por um vírus é a pediatra Juliana Soares. Muito obrigada pela tua participação. Eu falei mão, pé, boca, mas não necessariamente essas três partes do corpo vão eclodir, né, vão ferir, enfim, vão aparecer alguns sinais dessa doença, né? Mas, via de regra, são essas três regiões. Conta para a gente como é que funciona, então, que se dá, então, essa transmissão. Então, essa transmissão a gente chama que é fecal-oral, que é, na verdade, é o contato das crianças com elas mesmas, né? Então, geralmente, criança de creche, criança que brinca com muitas crianças, né? Essas crianças pegam esses vírus, são vírus, e esse vírus provoca lesões. As lesões, elas começam geralmente na boca e começam a criar bolinhas e aumenta a sensibilidade da palma da mão e da planta do pé. E assim, às vezes, elas param de andar, só querem colo, né? Ficam irritadas, porque coça, né? Dá prurido, que a gente chama. E aí, febre. Aí a mãe já dá o sinal de alerta. Febre e criança sem comer é perigoso, então ela já procura ajuda, né? Tem ferimentos que eu já vi algumas imagens que dá na virilha, em outras partes do corpo, que realmente chama a atenção. E são casos bem graves, então é algo que aparentemente é comum nessa primeira infância, mas não pode deixar se agravar. Sim, as feridas, elas podem... A criança não tem a higiene do adulto, então essas feridas, elas podem se espalhar pelo corpo e contaminar. Bactérias tomam conta do corpo, da pele da gente,
e aí torna outra doença, porque na verdade ela tem uma virose e essa virose provoca uma contaminação que a gente chama de impetigo, né, que é já a complicação daquele tempo de doença que ela está. E essa precisa de antibioterapia. A mão, pé, boca, teoricamente não precisa, é uma virose, tem começo, meio e fim. O que precisa é hidratar. Então, uma criança bem hidratada e evitar a febre estar muito alta, então dá antitérmico, a gente chama de sintomáticos. Dá sintomáticos e espera se resolver. E aí passa mais ou menos uns 10, 15 dias. A gente disse que é 2 semanas. Geralmente, a primeira semana é a mais difícil, que é a semana que a mãe fica mais preocupada, porque a febre está nos primeiros 3 dias. Depois a febre passa, mas a criança continua sem comer, porque a boca incomoda, né, irritada, porque não consegue botar o pé no chão e a sensibilidade está aumentada. Depois vai melhorando. E tem casos que há sangramento, né, desses ferimentos. E realmente aí o incômodo, claro, é ainda maior para a criança. Isso. O sangramento, ele faz parte do processo, porque as aftas, elas provocam feridas, né? Tanto na mão, no pé, mas na boca é pior. Dói mais, na hora que ele vai comer alguma coisa, machuca, e a criança sangra, e geralmente sangra a boca. A gente usa alguns anestésicos locais, né? E intensifica a higiene, e isso passa, né? Resolve. Até que idade, mais ou menos, esse vírus, né, causa mais impacto nas crianças? A gente diz que é na primeira infância. Assim, crianças entre 2 a 5 anos de idade, elas são mais comprometidas porque elas passeiam mais e estão junto de outras crianças, né? Pega a chupeta de um, bota na boca, pega um brinquedo de um, bota na boca. Então, a possibilidade dessas viroses acometer essas crianças na primeira infância é muito comum. Mas para adulto não tem nenhum risco? Para adulto não tem risco, porque a gente já foi acometido várias vezes durante a infância, a gente carrega um pouquinho de imunidade, mas acontece. Então, tem criança na família que pega e a mãe e o pai também é acometido, né? Mas não na intensidade da criança. Mas pode ter a febre, pode ter lesões na boca, né? Então, não é imune. Nós não somos imunes, esse vírus pode se perpetuar por mais tempo. Em qualquer sintoma aí diferente, você percebeu que o teu filho apresentou algum sintoma dessa doença, procura um profissional, tá? Não deixa o negócio aí ficar se prolongando não, porque aí a situação pode piorar, né? Tem que procurar um profissional para que essa doença seja tratada da forma que deve ser, tá bom? Olha só, vamos mudar de assunto, né? Assunto bom agora. Os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. E é com essa dica que o nosso programa deste sábado fica por aqui. Quero dizer que foi um prazer tê-lo comigo. Agradeço a sua audiência, a sua companhia. E na próxima semana a gente tem um encontro marcado, tá? Aqui na tela da TV Arapuã. Até lá! Saúde e você. Oferecimento. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano.